Então agora nós vamos chegando na lição da perda. É o 4º capítulo. Começa com o texto da doutora Elizabeth. Um estudante de psicologia, no fim do seu doutorado, estava prestes a perder o avô gravemente enfermo que ajudara a criá-lo. Ele se perguntava angustiado se deveria ou não pedir um afastamento de 12 meses do último ano de estudos para passar mais tempo com o avô. Ao mesmo tempo que desejava ficar ao lado do avô, ele também se sentia impelido a concluir naquele momento o doutorado, porque estava aprendendo muito sobre a vida naquele último ano do curso. O que estou aprendendo agora na faculdade, explicou ele, me ajuda realmente a crescer como pessoa. Eu disse a ele, se você verdadeiramente quer aprender e crescer, é preciso compreender que o universo matriculou no programa de pós-graduação da vida que se chama perda. Acabamos perdendo tudo que temos, mas o que realmente importa jamais pode ser perdido. Nossa casa, carro, emprego, dinheiro, juventude e até mesmo aqueles que amamos estão apenas emprestados a nós, como tudo mais. As pessoas que amamos não são nossas para sempre, mas perceber essa verdade não precisa nos entristecer. Pelo contrário, essa constatação é capaz de nos fazer apreciar e usufruir mais as maravilhosas experiências, pessoas e coisas que temos durante a nossa permanência na Terra. Se a vida é uma permanente escola, a perda é uma das principais partes do currículo. Nesse momento de dor e necessidade, recebemos o carinho daqueles que amamos e às vezes até mesmo de desconhecidos. A perda é um buraco no coração, mas é um buraco que desperta o amor e pode despertar o amor de outras pessoas por nós. Entramos no mundo sofrendo a perda do útero da nossa mãe, um mundo perfeito onde iniciamos a vida. Somos lançados em um lugar em que nem sempre somos alimentados, quando temos fome, no qual não sabemos se a mãe vai acolher as nossas dores e desconfortos. Sentimos prazer no aconchego do colo materno e, de repente, ele nos é tirado. À medida que vamos crescendo, perdemos nossos amigos quando nós ou eles mudamos de cidade ou de escola. Perdemos nossos brinquedos quando eles se quebram ou desaparecem. E perdemos o campeonato de natação. Perdemos os primeiros namorados e namoradas. E a série de perdas apenas começou. Nos anos seguintes, perdemos os professores, os amigos e os sonhos da infância. Todos os intangíveis, como os nossos sonhos, a juventude e a sensação de proteção, no final murcham ou acabam. Tudo que nos pertence está apenas emprestado a nós, não são realmente nossos. Nossa realidade na Terra não é permanente. Tudo é temporário. Por mais que nos esforcemos, acabamos concluindo que não é possível encontrar a permanência e acabamos aprendendo que a nossa segurança não pode depender de tentar conservar tudo e impedir a perda. Não gostamos de encarar a vida dessa maneira. Por mais inexorável que seja o fim da vida, temos a sensação de ser eternos e nos recusamos internamente a contemplar a suprema perda percebida, a própria morte. É impressionante observar como muitas famílias de doentes terminais procuram enganar-se. Elas não querem falar sobre a perda pela qual estão passando e certamente não desejam falar sobre a perda com a pessoa amada que está morrendo. A equipe do hospital também não diz nada aos pacientes. A experiência me mostrou que as pessoas que estão chegando ao fim da vida têm consciência da situação que se encontram e nós nos enganamos ao pensar que todo esse fingimento as ajuda. Mais de um paciente terminal já olhou para a família e declarou com gravidade: não tentem esconder de mim que estou morrendo. Como é que vocês podem deixar de dizer uma coisa
tão importante para mim. Vocês não entendem que cada coisa viva me faz lembrar que estou morrendo? Os que se encontram à beira da morte se dão conta de que estão perdendo e compreendem o valor de tudo. São os vivos que frequentemente enganam a si mesmos. Aí vem um trechinho agora do David Kiesler. Aprendi a respeito da perda quando acordei no meio da noite contorcendo-me em dor. No momento em que a intensa dor abdominal começou, tive certeza de que a situação era grave. Meu médico receitou um antiácido e sugeriu que monitorássemos o problema. 3 dias depois, a dor estava muito pior. De modo que o médico decidiu me internar no hospital por um dia para fazer uma série de exames. Inclusive uma endoscopia do estômago e do intestino, que permitiria ver o que havia de anormal. Na sala de recuperação, o médico explicou que tinha encontrado um tumor que estava obstruindo parcialmente meu intestino. Disse-me que tinha colhido material e enviado para o laboratório. O resultado da biópsia viria dentro de 4 dias. Durante esses 4 dias torturantes, pensei muito em meu pai que morrera de câncer de colo. Enquanto esperava, lamentei a perda da invulnerabilidade, da minha juventude, da minha saúde e até mesmo da minha vida. O tumor revelou-se benigno, mas os sentimentos de perda naqueles poucos dias foram muito reais. Quase todos nós procuramos ignorar e resistir à perda a vida inteira, sem compreender que a vida é perda e a perda é vida. É impossível viver e crescer sem a perda. Existe um antigo ditado judeu que diz que se dançarmos em muitos casamentos, iremos chorar em muitos funerais. Essa frase quer dizer que se estivermos presentes em muitos inícios, também estaremos em muitas conclusões. Se você tiver muitos amigos, o seu quinhão de perdas será maior. O fato de você sentir que está sofrendo uma grande perda significa que você recebeu uma bênção muito especial da vida. O ser querido que lhe deu tantas alegrias agora está partindo. Sofremos grandes e pequenas perdas que podem ir da morte de um pai ou uma mãe à perda de um número de telefone. As perdas podem ser permanentes, como a morte, ou temporárias, como quando um filho vai estudar fora. São 5 os estágios que descrevem a maneira como reagimos a todas as perdas, grandes ou pequenas, permanentes ou temporárias, e não apenas a morte. Imagina que o seu filho nasce cego. Você terá a sensação de estar diante de uma grande perda e provavelmente reagirá da seguinte maneira: negação. Apesar de os médicos dizerem que seu filho não consegue acompanhar os objetos com os olhos, você pensa que é só dar tempo ao tempo, que ele conseguirá fazer isso quando ficar mais velho. Raiva. Os médicos já deviam estar sabendo disso, eles deviam ter nos contado mais cedo, porque Deus faria isso conosco. Barganha. Serei capaz de lidar com esses problemas desde que meu filho seja capaz de aprender as coisas e conseguir cuidar de si mesmo quando crescer. Depressão. Isso é terrível, a vida dele será muito limitada. Aceitação. Vamos lidar com os problemas à medida que eles forem surgindo. E meu filho poderá ter uma vida satisfatória e cheia de amor. Em uma situação trivial, suponha que você deixou cair uma lente de contato. Você poderia reagir à perda da seguinte maneira: negação, não acredito que eu tenha deixado cair a lente. Raiva, droga, eu devia ter tomado mais cuidado. Barganha, prometo que se encontrar essa lente dessa vez, tomarei muito mais cuidado no futuro. Depressão, estou muito triste porque perdi a lente. Agora vou ter que comprar outra. Aceitação.
Não tem problema, eu tinha mesmo que perder uma lente de contato um dia. Vou encomendar outra logo de manhã. Nem todo mundo passa por esses 5 estágios em cada perda. As reações nem sempre ocorrem na mesma ordem e você poderá passar mais de uma vez pelos estágios. No entanto, sofremos vários tipos de perda, muitas vezes de várias maneiras, e sempre reagimos a elas. As sucessivas perdas nos dão a oportunidade de aprender a lidar melhor com elas e que nos torna mais bem preparados para enfrentar as perdas que a vida inevitavelmente nos trará. Aquilo que você sente quando perde alguém ou alguma coisa é exatamente o que deveria estar sentindo. Nunca nos cabe dizer a alguém: você já vem negando a perda há muito tempo, agora está na hora de sentir raiva. Cada um tem seu tempo e vive o processo ao seu modo. As perdas nos deixam vazios, indefesos, imobilizados, paralisados, impotentes, revoltados, tristes e com medo. Não conseguimos dormir ou temos vontade de dormir o tempo todo. Não temos apetite ou comemos vorazmente tudo que encontramos pela frente. Podemos oscilar entre os extremos ou passar por todos os níveis intermediários. Estar em uma dessas fases ou em todas faz parte do processo da cura. Talvez a única certeza a respeito da perda seja que o tempo cura tudo. Infelizmente, a cura nem sempre é um processo ascendente que nos conduz à superação com rapidez e suavidade. Em vez disso, o processo equivale mais ou menos a andar na montanha-russa. Avançamos em direção à melhora e, de repente, mergulhamos no desespero. Parecemos avançar para logo em seguida regredir. Progredimos para depois ter a sensação de que voltamos ao início. A cura é assim. Pode ter certeza, a cura e o restabelecimento virão. Você talvez não recupere o que perdeu, mas poderá curar-se. Em algum momento na sua jornada, através da vida, você perceberá que nunca teve a pessoa ou a coisa que perdeu da maneira como imaginava. E você compreenderá que sempre terá de outra maneira. Ansiamos pela totalidade. Esperamos manter as pessoas e as coisas como elas são, mas sabemos que isso não é possível. A perda é uma das lições mais difíceis da vida. Tentamos torná-la mais fácil. Até mesmo a romantizamos, mas a dor que sentimos quando nos separamos de alguém ou de alguma coisa importante para nós é uma das coisas mais duras que jamais experimentaremos. A ausência nem sempre torna o coração mais amoroso. Às vezes ela nos faz ficar tristes, solitários e vazios, mas assim mesmo ficaremos curados. Assim como não existe o bem sem o mal ou a luz sem a escuridão, não existe crescimento sem perda. E por mais estranho que isso possa parecer, também não há perda sem crescimento. Este é um conceito complicado de compreender, mas posso lhes dizer que já presenciei esse fato inúmeras vezes. Vi isso acontecer com pais que perderam filhos com câncer. A maioria vive a experiência como se fosse o fim do seu mundo, o que é compreensível. Anos depois, alguns relatam que conseguiram superar a tragédia. É claro que prefeririam não ter perdido os filhos, mas puderam perceber que a perda os ajudou de maneira como não imaginavam. Uma das principais descobertas é de que é melhor perder um grande amor do que nunca ter amado. À primeira vista, ao contemplar a nossa vida e as nossas perdas, pode ser difícil perceber que crescemos, mas acredite, nós crescemos. Aqueles que sofrem perda e as superam acabam se tornando mais fortes e completos. Muitas vezes, as perdas de bens materiais nos dão a oportunidade de descobrir o que é realmente essencial em nossa vida. Conheci pessoas que optaram por perder um emprego com alto salário para terem mais liberdade para fazer aquilo de que gostavam. A velhice tem perda de energia física e do declínio do corpo, mas tem um ganho em sabedoria e paz interior. Às vezes é preciso terminar um relacionamento para descobrir quem somos e o que desejamos realmente.
De qualquer forma, a vida é feita de permanentes escolhas e todas as vezes que escolhemos algo, perdemos alguma coisa. Agora vem outro trechinho da doutora Elizabeth. Quando pensamos na perda, o que nos vem logo à cabeça são grandes tragédias, como a perda de um ente querido, da nossa vida, da nossa casa, do nosso dinheiro. No entanto, nas lições da perda, descobrimos que às vezes as pequenas coisas da vida assumem grande importância. Agora que a minha vida está restrita à cama de hospital na minha sala e à cadeira ao lado dela, sou grata por não ter perdido alguma das coisas que para a maioria das pessoas são absolutamente naturais. Com a ajuda de uma cômoda toalete ao lado da cama, posso pelo menos urinar sem a ajuda de outras pessoas. Não poder ir ao banheiro ou tomar banho sozinha representaria para mim uma enorme perda. Hoje sou grata por ser capaz de, ao menos, ainda fazer essas coisas sem ajuda. Perder uma pessoa que amamos é certamente uma das experiências mais dolorosas que existem. É interessante ouvir pessoas que perderam alguém devido a um divórcio ou separação frequentemente afirmarem que chegaram à conclusão de que a morte não é a perda suprema, e sim separar-se daqueles que elas amam. Saber que a pessoa amada continua a viver sem poder compartilhar com ela a nossa existência pode ser muito mais doloroso do que quando se trata de uma separação permanente causada pela morte. No caso de um ser amado que morre, apesar da falta da presença física, somos capazes de encontrar novas maneiras de conviver com ele, pois continua presente no nosso coração e na nossa lembrança. Aprendemos coisas interessantes a respeito da perda com as pessoas que estão à beira da morte. As mesmas lições muito claras nos chegam daqueles que estiveram tecnicamente mortos, mas que foram trazidos de volta à vida. Em primeiro lugar, todos são unânimes em afirmar que perderam o medo da morte. Dizem também que agora sabem que a morte é apenas o abandono de um corpo físico, semelhante ao processo de tirar uma roupa de que não precisamos mais. Terceiro, eles recordam uma profunda sensação de totalidade na morte, um sentimento de conexão com tudo e com todos e nenhuma sensação de perda. Em último lugar, eles nos dizem que em nenhum momento estiveram sozinhos, que alguém estava sempre com eles. Outro trecho da doutora Elizabeth. Um homem de 30 e poucos anos me disse que a sua mulher o tinha abandonado inesperadamente. Completamente arrasado, ele falou sobre a angústia que estava sofrendo. Depois olhou para mim e perguntou: é isso que a gente sente quando perde alguém? Muitos amigos meus perderam pessoas queridas de diversas maneiras, rompimentos, divórcios e até mesmo mortes. Eu os via tristes e eles me disseram que estavam sofrendo, mas eu não tinha nenhuma ideia de como era essa sensação. Agora eu sei, tenho vontade de procurar essas pessoas e dizer a elas: sinto muito, eu não tinha ideia do que você estava passando. Essa experiência de perda me fez crescer e me torna muito mais solidário. No futuro, quando um amigo estiver vivendo uma perda, procurarei ajudá-lo de uma maneira que antes nem me ocorreria e entenderei a dor que ele está sentindo como nunca imaginei que entenderia. Esta é uma das finalidades da perda na nossa vida. Ela nos faz mais completos. Ela ajuda a aprofundar a maneira como entendemos os outros. Ela nos liga uns aos outros de um jeito que nenhuma outra lição de vida é capaz de fazer. Quando somos unidos pela experiência da perda, nós nos tornamos mais solidários, generosos e sensíveis. A única coisa tão difícil quanto a perda é o medo de sofrer uma perda. Os pacientes frequentemente me dizem: há momentos em que a expectativa é tão torturante que eu preferiria morrer logo. Um casal que estava vivendo uma grande crise em seu casamento queixou-se da seguinte maneira: essa tentativa de reconciliação é terrível,
porque não sabemos em que vai resultar. Gostaríamos de poder fazer o relacionamento dar certo logo, ou então terminá-lo de uma vez por todas. A vida algumas vezes nos obriga a viver na incerteza, sem saber se vamos ou não experimentar uma perda. Podemos ter que esperar horas para saber como foi o resultado da cirurgia, alguns dias para tomar conhecimento do resultado dos exames, ou um período indeterminado enquanto uma pessoa que amamos luta contra uma doença. Podemos perceber na angústia da incerteza durante horas, dias, semanas ou mais tempo ainda quando uma criança está desaparecida. As famílias dos soldados desaparecidos em combate acabam muitas vezes preferindo ter certeza da sua morte a viver na insegurança. Viver na incerteza de uma possível perda já é em si uma perda, e independente do resultado da situação, trata-se de uma perda com a qual precisamos lidar. Aí vem um trecho do David Kiesler. Lembro-me bem do meu pai, seu rosto radiante, o brilho nos olhos, o sorriso caloroso e o relógio de ouro com pulseira preta que parecia fazer parte do seu braço. Não houve um só momento em que papai e aquele relógio não estivessem na minha vida. Ele sabia o quanto eu amava aquele relógio. Há alguns anos, quando meu pai estava morrendo, sentei-me ao lado da sua cama e olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: "Não sei como me despedir de você." Meu pai respondeu: "Também não sei como dizer adeus a você, mas sei que tenho que me despedir de você e de tudo que sempre amei, do seu rosto, da minha casa, de tudo mesmo. Ontem à noite eu olhei pela janela e me despedi das estrelas." "Tire o relógio do meu pulso", pediu, apontando para o braço. "Não, papai, você sempre usou esse relógio." "Mas está na hora de eu me despedir dele e você passar a usá-lo." Delicadamente, tirei o relógio do pulso do meu pai e o coloquei no meu. Enquanto eu olhava para o relógio, ele disse: "Um dia você também terá que se despedir dele." Os anos se passaram e eu nunca esqueci aquelas palavras. O relógio ficou como uma lembrança, ao mesmo tempo doce e amarga, do caráter transitório da vida. Raramente o tiro do pulso. Mais ou menos há um mês, depois de um dia agitado no trabalho, fui até a academia de ginástica. Exercitei-me um pouco, tomei um banho, voltei para casa e me vesti para sair com amigos. Mais tarde, quando fui dormir, percebi que o relógio tinha desaparecido. Nos dias seguintes, procurei-o por toda parte. Eu estava lidando ao mesmo tempo com a perda do relógio, que representava tão intensamente o meu pai e a minha infância, e a lição a respeito da perda que ele me ensinara. Eu sempre soubera que um dia iria perder aquele relógio, dando-o para alguém quando eu morresse ou em alguma outra circunstância. Ao perdê-lo de fato, tive que conviver com o sentimento profundo de que tudo que possuímos é realmente temporário, de que todas as coisas são apenas um empréstimo que nos é feito. À medida que o tempo foi passando, acostumei-me a esse conceito e à perda inevitável que ocorreu. Em vez de me concentrar exclusivamente no relógio, descobri que estava ligado de outras maneiras ao meu pai e à minha infância. Incorporei o lembrete de que eu também um dia iria dizer adeus a tudo. Um tempo depois, ao puxar o lençol da cama, encontrei o relógio que caíra entre a cabeceira e o colchão. Ele está de volta ao meu pulso, mas agora compreendo que todas as nossas dádivas são temporárias e que, ao dizer adeus a tudo, encontramos algo dentro de nós que não se perde. A maioria das coisas que possuímos não encerra um significado em si. Na verdade, elas significam muito para nós por causa do que representam. E o que elas representam é nosso para sempre.